Eu tava de joelhos sem rezar, ajeitando o batom no espelhinho oval, quando percebi que o tremor não era do vidro. Era meu. O quartinho lateral da capela cheirava a cloro e flor de laranjeira guardada em álcool. O vestido que minha mãe costurou na mesa da cozinha. Algodão firme, bainha caprichada, prendia um pouco o suspiro quando a ansiedade subia no peito. Não tinha renda de revista. Tinha ponto miúdo, olho cansado e amor que não se compra. Minha menina, meu pai chamou baixinho, dando 2 toquinhos na madeira como quem pede licença para passar em terreiro. A camisa dele, tão esfregada, já tinha perdido o amarelo do tempo no colarinho. Mão de quem conserta o que quebra na vizinhança. Cercas, chuveiro, tomada que dá choque. Quando sorriu, o medo escondeu a cara, mas não o brilho. Tá do seu jeito. Falou como bênção. Recebi como promessa. Disse que tava bem, de novo e de novo, para ver se virava verdade. Eu sou Camila Nogueira, e naquele fim de tarde, em Minas, ia casar com Heitor Valadares, o menino que sempre me escolheu até quando eu fingia que não queria ser escolhida. Do outro lado da parede fina, cadeira raspava, risadinha polida corria como vento de corredor. Os Valadares chegaram ocupando bancos sem fazer barulho, do jeito de quem nasce sabendo que a cidade é deles. Vi Dona Selma, mãe dele, entrar com um vestido duro, desses que mantém distância sozinho. Olhou por cima de mim como se olha poste. Existe, mas não merece pausa. Seu Álvaro, o pai, apertava mãos medindo os dedos dos outros. Eles não precisavam falar para eu escutar. Menina, seu andar não é esse. É momento único, meu pai falou, amarrando na minha alça uma fitinha azul que ele pegou com uma vizinha devota. O buquê encomendado atrasou, e a gente ficou com essa lembrança simples de promessa. Segurei o pulso dele. O batimento era de relógio antigo. O meu corria que nem ônibus descendo ladeira. Quando o teclado da capela começou uma música esticada, entrou um vento fino pela fresta. Saí. O corredor era estreito, tortinho, igual o caminho de bairro que a gente conhece de olho fechado. Enxerguei Heitor lá na frente. Por um instante, o medo deu licença. Ele estava com cara de quem queimou ponte, mesmo assim, achou travessia no raso. Andei. Rosto virou mancha de cor, brinco, boca contida. Ouvi cochicho sobre meu sapato simples. Outro sobre a barra. Aguento desde sempre. Não era hoje que ia me quebrar. Cheguei. Heitor pegou minhas mãos do lado de dentro do pulso. Quente, firme. Tá tudo certo. Ele só mexeu o lábio. Fiz que sim. Não tava. Mas eu queria. O celebrante limpou a garganta. O barulho foi baixando como poeira depois do caminhão. Veio discurso de costume, palavras sobre compromisso, tempo que muda, raiz que fica. Minha cabeça fugiu pro cheiro do produto de limpeza, pro peso manso do tecido. Tentei guardar o formato daquele momento, não o burburinho por baixo. Aí seu Álvaro ficou de pé. Nem precisou levantar a voz. Tem homem que o silêncio acostumou a abrir caminho. Antes de avançar, disse olhando pro povo, não pra gente, convém deixar claro o preço do que acontece aqui. O celebrante piscou na direção de Heitor e de mim. Minhas costas gelaram. Dona Selma não segurou o braço do marido. Preferiu mirar meu rosto do jeito de quem confere mancha que não sai nem com sabão de cocô. Meu filho nasceu com expectativa e responsabilidade. Ele disse, escorrendo o olhar por cima da cabeça do meu pai, para esquecer de onde eu vim. Escolheu alguém de mundo diferente. Não há vergonha em quem rala. Mas todos sabem o que significa entrar numa casa que cobra mais do que você consegue sustentar. Um silêncio com fome atravessou os bancos. Não era grito. Era sentença fingindo ser aviso. Ouvi o banco do meu pai reclamar. A fitinha azul raspou no tecido. Barulhinho bobo que ficou enorme. Heitor soltou meus dedos devagar e deu um passo. Corpo num eixo que eu reconheceria no escuro. Pai, disse calmo, mas a borda da voz cortava. Esse momento não é seu. Ele não respondeu pra gente. Se continuar, falou. Heitor sai sem ajuda, sem porta aberta, sem cadeira à nossa mesa. Nome não paga conta quando a família resolve fechar o cofre. A gente fecha e não abre. Eu vi, sem ver, um portão pesado, desse de casa antiga,
descendo entre nós e a vida que eles imaginaram pro filho. Alguém suspirou no meio do salão. O celebrante murmurou que não devia, que não era espaço, que não cabia. Palavras evaporando no teto. Meu corpo virou sino batido. Senti ferro na boca. Perdi a ponta dos dedos. Heitor virou para mim, não pro pai. Pela primeira vez naquele dia, o medo passou na cara dele como nuvem. Não era de perder dinheiro, era de me perder. Ele estendeu as mãos outra vez. Meu nome não saiu, mas estava ali. Camila, escolhe comigo. Eu não falei. Quis que ele escolhesse antes. Limpo, sem usar meu gesto de escudo. Ele escolheu. Caso com ela, disse sem tremer. E compro todo o pacote. Teve gente que se mexeu surpresa pelo tom não quebrar. A mandíbula de Dona Selma virou pedra antiga. A boca de Álvaro virou linha reta. Meu pai levantou só um sopro e sentou de novo, como quem lembra da filha com o joelho ralado, teimosa para não chorar. É sua decisão, devolveu o pai. A nossa também tá tomada. O ministro, miúdo, óculos grande, perguntou se dava para seguir, enxugando. Heitor me olhou e sorriu pela primeira vez desde que o pai se levantou. Não era sorriso de fotografia. Era o torto verdadeiro, humano demais. Ele lhe segurou minhas mãos. Tô aqui, sussurrou. Se for só nós dois, continua sendo nós. Eu queria a frase brilhante. Saiu simples, então vamos concluir. Falamos o que se promete. Sem floreio, com clareza. A palavra cuidar me arranhou por dentro, porque sempre guardei coisa, revista velha, comprovante pago, botão numa caixinha de plástico. Guardar pessoa é diferente. Se faz com gesto, com dia repetido. As alianças vieram de feirinha de domingo, metal amarelo que pega luz de janela. Não era joia, era acordo. O celebrante deu o póden e as palmas vieram no som contido de quem bate mão para não chamar atenção. Descemos o corredor de mãos dadas. Sem pétala, sem chuva de papel. Meu pai apertou meu ombro na porta, mais bênção do que brinde. Lá fora, o céu de Minas estava indeciso, cinza que puxa pro branco. O vento cortou o mormaço e trouxe cheiro de rua fresca. Senti que saí de lá maior e ao mesmo tempo mais leve, como se o teto tivesse me segurado sem eu perceber. Heitor soltou um ar comprido, de quem emergiu. Dona Selma encostou no nosso caminho. Chegou pertinho pro vento, não roubar fala. Você levou meu filho, disse num tom de segredo educado. Mas não leva a nossa mesa. Casa grande cobra, caro por dentro. Lá atrás, Álvaro cercava os parentes que fingiam não ver a cena. O corpo dele dizia que nada mexeu. O olho, outra língua, tranca por dentro. Não quero a casa de vocês, respondi sem verniz. Quero ele. O resto é barulho. Ela sorriu sem calor. Barulho invade quando o cômodo é pequeno. Heitor inclinou o corpo entre nós. Proteção sem teatro. Mãe, chega. Ela recuou meio passo. Não tudo. O suficiente para deixar a gente passar pagando caro por cada centímetro. Fomos até o carrinho velho do meu pai. A pintura desbotada. Alguém bateu uma foto de longe. Não vai pro corredor dos Valadares. Ainda bem. O cinto cruzou meu vestido e a fivela fria beliscou meus dedos. Meu pai ajeitou o retrovisor e viu nós dois espremidos, inteiros. Pra onde? Brincou de leve, como se mapa e labirinto fossem a mesma coisa. Pro nosso canto, respondi. Um apertamento alugado em cima de um armarinho ia ser nosso antes da noite cair. Eles têm corredor largo e mesa comprida. Eu, um fogão de duas bocas que teima mas acende. Eu queria era chama azul, não mármore. A capela ficou pequena no espelho. Com ela, as vozes. Encostei a mão no joelho de Heitor e senti o osso por baixo, a realidade que acalma. Ele cobriu minha mão e apertou de leve, do jeito que meu pai fez na porta. Tem um idioma nas pressões pequenas. Tô aqui. Não solto. Acreditei nele. Acreditei em nós. O que eu não sabia, e não tinha como, era o alcance de uma família que não aceita ser contrariada, e como a vingança no interior sabe sorrir antes de morder. Eu ia aprender a ouvir porta que não bate, só recusa. Ia entender o peso de uma voz que nega sem subir o tom.
Ia descobrir o preço de um sobrenome quando alguém decide que ele não te pertence. Mas isso vinha depois. Naquela noite, encostei a cabeça no banco, deixei o céu correr sem pressa e permiti que o dia acabasse sem mais chamado. Casei por amor. E amor, repeti, aguenta a pancada e levanta. A primeira veio antes da semana virar. Não teve lua de mel. Teve goteira, sofá emprestado e um silêncio que pesava mais que vazio. O cantinho alugado, em cima de uma loja de ferragens, cheirava a serragem e óleo antigo. O dono, viúvo de pulso tremido, fez preço de amigo quando viu Heitor me subindo a escada estreita no colo. Isso é que é amor, disse. Fiquei pensando se amor é o que parece por fora ou o que custa por dentro. Heitor fingiu normalidade. Toda manhã fazia barba, passava ferro à única camisa boa, e simulava que perder tudo não dói. Eu via o maxilar travado, o olho em branco quando o celular parava de tocar. O pai dele cumpriu palavra. Portas que abriam antes de bater estavam trancadas. Ligações que viravam convite, agora educadas e vazias. O Valadares ainda pesava, só quando ele não usava. No fim de uma tarde, encontrei Heitor sentado na beirada da cama, gravata solta, mão em concha como quem espera veredito. Viraram o rosto, disse sem foco. Todo contato, todo favor. Meu pai varreu. Sentei colando o ombro no dele, tecido raspando, um choque miúdo. E você esperava o quê? Falei manso. Absolvição por desobedecer? Ele deu uma risadinha cansada. Esperava um pai. Passou a mão no rosto e me encarou. Ele disse que arruma tudo, se eu te deixar. As palavras caíram como cinza. Me faltou o ar. Olhei nossa miudeza, mesa de brechó, caneca lascada, abajur torto. Ouvi minha mãe lá atrás. Quem tem demais desaprende a precisar. Entendi. Se um dia... Comecei, mas Heitor balançou a cabeça antes do meu medo virar frase. Eu não. Falou firme, quase feroz. Não entreguei meu nome para perder a alma. Naquela noite, ele me abraçou como quem segura corda em correnteza. O coração dele batia no meu ouvido, apressado, torto. Tive medo, porque sabia, amor não vence guerra sozinho. Os dias viraram mistura. Consegui bico na padaria do bairro de baixo, lavava formas, mexia massa quando deixavam. O doce grudava no meu cabelo mesmo depois do banho. Heitor rodava a cidade atrás de trabalho, mas currículo que era chave virou trava. Sussurravam que ele bateu de frente com a própria família, que perdeu a mão, que fez besteira de rico que não tem volta. Em pedaço pequeno de cidade, notícia ruim corre mais que gente. De noite, eu vigiava o sono dele. Às vezes a mão dele discutia com o nada, como se brigasse num sonho. Quis acordar e dizer, você não precisa provar nada. Não acordei. Só pedi ao céu que amanhã coubesse no peito. Até que uma manhã, a maciez veio de mim. 2 riscos tímidos num teste barato em cima da pia. Fiquei olhando até borrar. Alegria e susto bateram uma na outra dentro de mim. Quando o Heitor entrou, faltou palavra. Ele viu meu olho molhado e veio aflito. Camila, que houve? Eu ri no choro e ergui o brinquedinho sério. Agora somos 3. Ele travou. Depois sorriu. Depois chorou, daquele jeito de homem que não tem costume. Curto, arfado, como se a emoção o assustasse. Ajoelhou, encostou a testa na minha barriga. Obrigado por ficar, sussurrou. Não contei o medo. Eu já estava somando aluguel, feira, remédio, fralda, número que não cabe no nosso mês. Mas vendo ele cru e grato, escolhi acreditar. Pelo tempo que desse, nos primeiros dias, o mundo parecia um pouco inclinado. Eu acordava antes do sol, abria a janela estreita e o cheiro de pão da padaria subia com o vapor do asfalto úmido. Dava para ouvir o caminhão do leite, o rádio do vizinho tocando sertanejo antigo e, lá longe, o sino da igrejinha lembrando que a cidade ainda tinha fé em alguma coisa. Heitor dormia pesado, o braço cobrindo metade do rosto, como se quisesse esconder o que sonhava. O corpo dele cheirava a sabão comum, e mesmo assim, para mim, era cheiro de casa. Durante uns dias, a gente conseguiu acreditar que tudo ia se ajeitar. Ele dizia que arrumaria um trabalho fixo. Eu jurava que o enjoo matinal era só nervoso,
e o quarto pequeno parecia grande o suficiente para dois. Mas logo o tempo começou a pesar. A geladeira falava sozinha, um zumbido constante, tipo lamento. As contas se empilhavam com uma teimosia quase viva. O gás acabou num domingo, e a gente improvisou café morno no fogareiro de latinha. Rimos da desgraça, mas no fundo já era cansaço rindo da gente. Heitor tentava de tudo. Foi carregar caixa no depósito, ajudar no lava-jato, vender ferramentas na rua. Voltava suado, os ombros caídos. Eu fingia não ver o jeito como ele olhava o celular vazio, esperando mensagem de algum amigo rico que nunca vinha. À noite, deitado ao meu lado, ele respirava raso, o pensamento girando longe. E eu começava a entender. A pior pobreza não é de dinheiro. É quando o orgulho vira fome. Um dia, ele chegou com um sorriso diferente. Um desses que escondem mais do que mostram. Arrumei um bico, disse. Onde? Perguntei, tentando acreditar. Um serviço rápido, em Goiás. Um conhecido precisa de ajuda com umas entregas. Entregas? De quê? Ele desviou o olhar. Coisa de fazenda, nada demais. 2 dias e tô de volta. Fiquei quieta. No fundo, sabia que coisa de fazenda podia ser qualquer coisa. Mas eu não quis apertar. Às vezes o amor se disfarça de silêncio e o medo também. Ele partiu numa manhã nublada, com uma mochila pequena e promessa grande. Quando o carro dele sumiu na curva, o ar do quarto pareceu ficar mais grosso. Peguei o pano de chão e comecei a limpar a casa que já estava limpa. Mulher faz isso quando não sabe para onde mandar o sentimento. 2 dias viraram 3. Depois, 4. O celular só tocou na quinta noite. Tô bem, disse ele, a voz engasgada no sinal fraco. Só demorou mais do que pensei. Heitor, o que tá acontecendo? Confia em mim, amor. É trabalho. E desligou. Confia. A palavra ficou girando na minha cabeça como ventania em roda d'água. Na sexta, o dono da ferragem subiu as escadas. Camila, o aluguel venceu. Falou sem grosseria, mas firme. Se precisar, posso esperar uns dias. Agradeci. Queria que ele esperasse meses, anos. Peguei um pano, escondi as lágrimas e fui mexer massa de pão para vender na rua. Fiz R$ 10. E uma dor no braço que me lembrava o tempo todo de que eu não podia parar. Quando o Heitor voltou, o rosto dele tinha mudado. Não era só cansaço. Era sombra. Os olhos, antes cheios de vontade, pareciam abertos demais, como de quem viu o que não devia. Deu tudo certo. Perguntei. Ele beijou minha testa. Rápido. Deu. Trouxe alguma coisa. Ele mostrou o bolso. Um maço de notas amassadas. Adiantaram o pagamento, explicou. Mas o tom não combinava com a história. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou na varanda olhando o céu, cigarro apagado na mão, respirando pesado. Eu quis perguntar. Não perguntei. Tem perguntas que, se você faz, o amor não volta mais para o mesmo lugar. Os dias seguintes vieram com chuva. A água descia pela parede. O teto pingava e o cheiro de mofo tomou conta. Heitor passou a sair cedo e voltar tarde. Às vezes nem jantava. Falava pouco. Me abraçava com força demais, como se quisesse se esconder dentro de mim. Certa manhã, fui na feira comprar arroz e ouvi 2 mulheres cochichando perto da barraca de banana. Dizem que o filho dos Valadares está metido com coisa errada. Menina, o povo fala demais. Fala, mas ninguém inventa sem fumaça. O nome dele me acertou por dentro. Heitor e problema na mesma frase. Peguei as compras e voltei para casa sem lembrar de pagar o troco. Quando ele chegou naquela noite, estava diferente. Cheiro forte de gasolina, olhar longe, respiração curta. Preciso te contar uma coisa, disse. Meu coração parou um segundo. Ele se sentou, passou a mão no cabelo. Eu fiz besteira, Camila. Nada grave, mas... Parou. Eu devia ter ouvido você. O que foi que aconteceu? Perguntei, a voz saindo baixa. É melhor você não saber. Aquela frase é um veneno lento. Quando alguém diz é melhor não saber, é porque o estrago já começou. Na madrugada, ele sonhou alto, murmurou nomes, palavras cortadas.
Acordei e fiquei olhando. A chuva batia no telhado de zinco. Eu encostei a mão na barriga ainda pequena. Ali dentro, um coração novo batia, alheio a tudo isso. E eu prometi para mim mesma: se o mundo desabar, pelo menos esse pequeno não vai cair junto. De manhã, Heitor sumiu antes do sol nascer. Em cima da mesa, deixou um bilhete rabiscado. Vou resolver. Não sai de casa. Te amo. O café esfriou. O relógio andou. O dia se arrastou em silêncio. No fim da tarde, 2 viaturas pararam na esquina. O som das portas batendo ecoou como trovão dentro de mim. Fiquei parada, a mão no batente, o coração pulando. O policial mais velho subiu as escadas, olhou para mim sem maldade, mas sem piedade também. A senhora é a esposa do senhor Heitor Valadares? Assenti. Ele foi detido. Precisa depor. A palavra detido me cortou como faca cega, devagar, mas fundo. As pernas falharam, o mundo ficou opaco, e o som da chuva voltou, insistente, lavando tudo que eu achava que ainda podia ser limpo. No começo, eu achei que aquilo era engano, que o nome dele tinha parado na boca errada, que o mundo ainda podia se corrigir se eu chorasse o bastante. Mas o policial me olhou do jeito que quem já viu muita gente cair olha, sem pressa, sem dó. Ele tá bem? Perguntei. Tá, senhora. Só precisa esclarecer umas coisas. Esclarecer umas coisas. Em cidade pequena, essa frase já carrega sentença. Eles foram embora e deixaram o vazio. O bilhete de Heitor ainda estava sobre a mesa, as bordas amassadas. Toquei no papel e senti como se o calor dele tivesse se apagado junto com a esperança. Fui andando pela casa sem rumo. A panela ainda suja, o cheiro do café frio, o barulho da rua lá embaixo. Tudo igual, mas nada era o mesmo. Eu não sabia se chorava ou se arrumava a cama. Fiz as 2 coisas, na ordem errada. Quando o dia amanheceu, já tinha gente batendo na minha porta. Primeiro foi o dono da ferragem, trazendo pão e silêncio. Depois, a vizinha, com aquela curiosidade que finge ser compaixão. Camila, o que houve? Perguntou, sem esperar resposta. Falaram que o Heitor. Falaram errado. Interrompi. Fechei a porta com delicadeza. Delicadeza é a raiva tentando parecer educada. À tarde, fui até a delegacia. O prédio velho, com parede descascando o cheiro de cigarro, parecia um cenário de filme que ninguém quer ver. O escrivão levantou os olhos e perguntou o meu nome. Quando ouvi Nogueira Valadares, ele ergueu uma sobrancelha. Esposa dele. Assenti. Ele não tá mais aqui. Foi transferido para a capital. Mas por quê? Ele puxou um papel. Olhou rápido, depois guardou. Assunto de investigação. Investigação do quê? Silêncio. Ele só respondeu: é melhor a senhora procurar um advogado. Voltei para casa com o corpo leve e a cabeça pesando toneladas. A barriga já mostrava um pouco, um pequeno relevo sob a blusa. Toquei ali e senti uma batida fraca. Aguenta firme, sussurrei. A mamãe vai descobrir o que fizeram com ele. Nos dias seguintes, comecei a juntar pedaços. Fui até a padaria, ouvi cochichos. Fui na feira, ouvi certezas inventadas. Uns diziam que Heitor roubou, outros que se meteu em contrabando. Tinha até quem jurasse que ele fugiu com outra. Em cidade pequena, mentira é planta fácil, cresce até no cimento. Mas eu conhecia o homem com quem me deitei. Sabia o jeito como ele segurava o medo, calado, mas sem fugir. Heitor podia errar, mas não era covarde. No terceiro dia, recebi uma ligação anônima. A voz era de mulher, rouca, apressada. Se você quiser entender o que aconteceu, procura o Sr. Augusto, lá na Estrada Velha. Ele trabalhou com o seu marido. Quem é você? A linha caiu. O nome ficou ecoando. Sr. Augusto. Estrada Velha. Não pensei 2 vezes. Peguei o ônibus das 4, levando só um casaco e coragem pouca. O cobrador me olhou estranho quando desci no meio do nada. A estrada era de barro. O vento cheirava a diesel e capim molhado. A casa do tal Augusto ficava no alto, um barracão de madeira e lata. Bati palma. Um homem magro, de boné surrado, apareceu. O que procura, moça?
O senhor Augusto. Sou eu. É sobre o Heitor Valadares. Ele congelou. O cigarro entre os dedos queimou até o fim, sem que ele tragasse. Eu sabia que uma hora alguém vinha. Ele tá preso. Disseram que é coisa séria. É séria, sim. O que ele fez? O que ele fez? O que fizeram com ele? Essas palavras me cortaram. Como assim? Ele olhou para o chão. Heitor entrou no negócio achando que era transporte comum. Acreditou no cara errado. O nome: Doutor Álvaro. Meu coração parou. O pai dele? O velho suspirou. Foi o próprio quem usou o nome do filho para encobrir umas movimentações. Quando a coisa veio à tona, mandaram a culpa toda para cima do menino. Isso é mentira. É a verdade que eles pagaram para ninguém contar. Por que o senhor está me dizendo isso? Porque ele não merece apodrecer sozinho. E você tem que decidir se vai calar ou lutar. O vento bateu forte. O barracão gemeu. Senti o gosto de ferro na boca, o mesmo da igreja, o mesmo do dia em que tudo começou. Peguei o braço dele. Tem prova. Um caderno. Ele deixou comigo, caso desse ruim. Mas não é seguro para eu guardar mais. Entrou, voltou com um caderno preto, capa rasgada. Entregou-o nas minhas mãos. Se sumir, dizem que queimou junto com o fogão. Se aparecer, vai ter gente grande e nervosa. Obrigada. Ele segurou meu olhar. Cuidado, menina. Gente que tem nome pesado não perdoa quem tenta lavar o sobrenome. Voltei no mesmo ônibus, o caderno apertado contra o peito. Cada curva parecia empurrar meu sangue para mais longe da calma. Quando cheguei em casa, sentei no chão e abri. As primeiras páginas tinham números, siglas, endereços. Depois, anotações com letra dele. Pai insistiu que eu assinasse. Disse que era para facilitar a entrega. Não gostei. Parece sujo. Camila nunca pode saber. Se der errado, dizem que vão resolver com silêncio. Fechei o caderno. O silêncio tinha virado arma. Agora eu sabia, o inimigo tinha rosto. Naquela noite, o bebê se mexeu pela primeira vez. Senti um empurrãozinho leve, como se dissesse, vai, mãe. E ali, entre o medo e o amor, eu fiz uma promessa nova. Se o mundo tentou me enterrar, que me aguente quando eu aprender a cavar. Na manhã seguinte, a cidade parecia mais barulhenta. Ou talvez fosse eu que estivesse escutando melhor. Cada freada de ônibus, cada panela batendo, cada porta se abrindo, tudo soava como aviso. Eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, o caderno do Heitor aberto no colo e o coração apertando o espaço que restava entre as costelas. As letras dele dançavam na página, tortas de pressa, cheias de medo. Se der errado, resolvem com silêncio. Aquela frase virava eco dentro de mim. Levantei devagar para não acordar o bebê. Agora, cada passo meu era 2. Peguei o casaco, enfiei o caderno na bolsa e desci as escadas decidida. Tinha aprendido, em pouco tempo, que coragem não é ausência de medo, é andar com ele mesmo assim. O dono da ferragem me chamou da calçada. Camila, vai aonde tão cedo? Resolver minha vida. Seu José. Ele coçou a cabeça, sem entender. Se precisar de ajuda, eu. Preciso só que ninguém me segure. Sorri e segui. Fui direto para a rodoviária e comprei uma passagem para Belo Horizonte. Se o jogo era grande, eu precisava jogar no campo deles. O ônibus balançava pela serra e eu tentava organizar os pensamentos. Na janela, o verde passava rápido e o sol recortava pedaços de estrada. No colo, o caderno. Na mente, a pergunta: até onde vai o poder de uma família que não sabe perder? Cheguei perto do meio-dia. A capital parecia outro planeta. Buzinas, pressa, gente com celular colado no rosto. Perguntei num balcão onde ficava a sede das empresas Valadares. A recepcionista, com sorriso treinado, respondeu: Avenida Afonso Pena, prédio espelhado. O senhor Álvaro ainda é o presidente. Respirei fundo. Presidente. Meu sogro continuava no trono, enquanto o filho apodrecia num presídio. Peguei um táxi velho, o motorista falante demais. Vai visitar parente? Perguntou. Mais ou menos.
Ele riu. Parente é bom ou problema? Hoje é munição. Ele me olhou pelo retrovisor, curioso. Boa sorte, moça. O prédio era um monstro de vidro e ar-condicionado. Eu, com a roupa simples e barriga crescendo, parecia uma mancha humana no cenário polido. Mesmo assim, entrei. O segurança tentou me parar, mas o tom da minha voz assustou até a mim mesma. Diga que Camila Nogueira Valadares quer falar com o presidente. O homem piscou, sem saber o que fazer. Pegou o telefone. Minutos depois, uma secretária elegante desceu o corredor com o perfume mais caro que já senti. Dona Camila, o doutor Álvaro pode recebê-la. O pode soou como armadilha, mas era o que eu queria. Nos dias seguintes, a cidade começou a virar as costas. Na padaria, o padeiro fingia não me ver. Na feira, as vizinhas baixavam a cabeça. O nome Valadares pesava, e agora era o meu também. Marcelo me ligou numa madrugada. Camila, tenho notícia. A matéria vai sair amanhã. E o Heitor? A prisão dele vai cair junto. Já avisei contatos na corregedoria. Mas prepare-se, vai ter tempestade. Sorri no escuro. Tempestade, eu já vivi pior. No outro dia, antes do sol, a rádio começou a tocar meu nome. Escândalo atinge família tradicional de Minas. O empresário Álvaro Valadares é investigado por fraude e uso indevido de nome do próprio filho. O som saiu da janela dos vizinhos, da venda da esquina, dos rádios dos carros. Meu coração disparou. Heitor. Ele ia saber. Corri até a delegacia, o corpo pedindo ar. O policial do portão me reconheceu. A senhora é a esposa do preso do caso Valadares? Sou. Ele hesitou, olhou para dentro e disse: mandaram soltá-lo. Por um momento, o chão sumiu. Segurei na parede para não cair. Onde ele está? Deve estar vindo para cá. Saí na rua e o vi atravessando o portão, magro, o rosto abatido, mas os olhos ainda dele. Quando me viu, parou. O mundo inteiro cabia entre nossos 2 passos. Eu avancei primeiro. Ele me abraçou tão forte que a barriga reclamou. Camila, o que você fez? Só devolvi o nome que era seu. Ele chorou, e eu deixei. O choro dele lavava tudo o que o silêncio sujou. Mas a paz durou pouco. Naquela mesma noite, o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, controlada, familiar. Você pensa que venceu, menina. Reconheci o tom de Álvaro antes mesmo do nome. A verdade não destrói quem não deve. A verdade é só mais uma versão. Então prepare a sua, porque a minha já tá no ar. Silêncio. Depois, a ameaça veio limpa. Você mexeu com o tipo de gente que não esquece. O clique do desligar soou como gatilho. Fiquei parada, a mão sobre o ventre. Eu também não esqueço, murmurei. Do lado de fora, um trovão partiu o céu. A tempestade tinha começado, e dessa vez, era minha. Os dias seguintes foram de vento e de espera. A cidade parecia respirar diferente. Cada esquina falava meu nome, mas agora sem cochicho, com respeito. As manchetes espalharam a história como fogo em capim seco. Filho inocente, pai poderoso, verdade exposta. E, pela primeira vez, o silêncio dos Valadares não era força. Era vergonha. Heitor tentava se acostumar com a luz do lado de fora. Dormia pouco, andava pela casa como quem ainda tem medo do cadeado. Às vezes parava na janela e perguntava baixinho: será que acabou? Eu respondia: ainda não. Mas começou a cicatrizar. O bebê crescia, e com ele, a coragem. Nas consultas do posto de saúde, as enfermeiras sorriam quando viam meu nome completo. Camila Nogueira Valadares, a mulher que enfrentou os grandes. Eu sorria de volta, meio sem saber se era orgulho ou susto. Um mês depois, me chamaram para depor em Belo Horizonte. O processo contra Álvaro corria em segredo de justiça, mas já não havia segredo suficiente para esconder o estrago. Ele perderá cargos, contratos, aliados. Quando entrei na sala do fórum, vi o homem que um dia tentou me calar sentado diante de um juiz. A gravata impecável não disfarçava o cansaço. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e eu entendi que o poder envelhece rápido quando é pego no próprio reflexo. Falei o que sabia, sem ódio, só com memória.
E percebi que verdade dita sem grito pesa mais. Voltamos para casa no fim da tarde. Heitor me abraçou no ônibus, o rosto encostado no meu cabelo. Você salvou mais do que o meu nome, Camila. Salvei o nosso filho de crescer com medo. Ele respirou fundo, e eu senti o peito dele leve como há muito tempo não sentia. Meses se passaram. Nasceu Lia, pequena e esperta, com os olhos curiosos do pai. Quando a segurei pela primeira vez, entendi o que é vitória. Não é ver o outro cair, é conseguir ficar de pé depois da tempestade. A gente recomeçou simples, padaria de esquina, cheiro de pão quente, barulho de risada misturada com rádio antigo. Heitor voltou a trabalhar, eu ajudava no caixa, e Lia dormia num bercinho perto da janela. Às vezes, o vento trazia lembrança do passado, mas já não doía, só lembrava que a vida continua. Um dia, o repórter Marcelo apareceu na porta da padaria. Vim ver como vocês estão. Trabalhando, respondi. E você? Escrevendo o livro sobre o caso. Ele riu. Posso usar seu nome? Use a história. O nome é só detalhe. À noite, sentei na varanda com Lia no colo. O céu mineiro estava limpo, pontilhado de estrelas pequenas. Heitor trouxe 2 xícaras de café e se sentou ao meu lado. Lembra quando tudo era medo? Lembro. Mas o medo ensina. O quê? Que ninguém pode apagar quem já aprendeu a brilhar no escuro. Ele sorriu. Lia mexeu as mãozinhas no ar, como se quisesse segurar uma estrela. E eu pensei que talvez fosse isso. A vingança que o destino entende é a paz que a gente reconquista depois de sobreviver. O vento soprou suave, e a casa inteira cheirava a futuro. Nos dias seguintes, a cidade começou a virar as costas. Na padaria, o padeiro fingia não me ver. Na feira, as vizinhas baixavam a cabeça. O nome Valadares pesava, e agora era o meu também. Marcelo me ligou numa madrugada. Camila, tenho notícia. A matéria vai sair amanhã. E o Heitor? A prisão dele vai cair junto. Já avisei contatos na corregedoria. Mas prepare-se, vai ter tempestade. Sorri no escuro. Tempestade, eu já vivi pior. No outro dia, antes do sol, a rádio começou a tocar meu nome. Escândalo atinge família tradicional de Minas. O empresário Álvaro Valadares é investigado por fraude e uso indevido de nome do próprio filho. O som saiu da janela dos vizinhos, da venda da esquina, dos rádios dos carros. Meu coração disparou. Heitor. Ele ia saber. Corri até a delegacia, o corpo pedindo ar. O policial do portão me reconheceu. A senhora é a esposa do preso do caso Valadares? Sou. Ele hesitou, olhou para dentro e disse. Mandaram soltá-lo. Por um momento, o chão sumiu. Segurei na parede para não cair. Onde ele está? Deve estar vindo para cá. Saí na rua e o vi atravessando o portão, magro, o rosto abatido, mas os olhos ainda dele. Quando me viu, parou. O mundo inteiro cabia entre nossos 2 passos. Eu avancei primeiro. Ele me abraçou tão forte que a barriga reclamou. Camila, o que você fez? Só devolvi o nome que era seu. Ele chorou, e eu deixei. O choro dele lavava tudo o que o silêncio sujou. Mas a paz durou pouco. Naquela mesma noite, o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, controlada, familiar. Você pensa que venceu, menina. Reconheci o tom de Álvaro antes mesmo do nome. A verdade não destrói quem não deve. A verdade é só mais uma versão. Então prepare a sua, porque a minha já tá no ar. Silêncio. Depois, a ameaça veio limpa. Você mexeu com o tipo de gente que não esquece. O clique do desligar soou como gatilho. Fiquei parada, a mão sobre o ventre. Eu também não esqueço, murmurei. Do lado de fora, um trovão partiu o céu. A tempestade tinha começado, e dessa vez, era minha. Os dias seguintes foram de vento e de espera. A cidade parecia respirar diferente. Cada esquina falava meu nome, mas agora sem cochicho, com respeito. As manchetes espalharam a história como fogo em capim seco. Filho inocente, pai poderoso, verdade exposta. E, pela primeira vez, o silêncio dos Valadares não era força. Era vergonha. Heitor tentava se acostumar com a luz do lado de fora. Dormia pouco,
Andava pela casa como quem ainda tem medo do cadeado. Às vezes parava na janela e perguntava baixinho: será que acabou? Eu respondia: ainda não. Mas começou a cicatrizar. O bebê crescia, e com ele, a coragem. Nas consultas do posto de saúde, as enfermeiras sorriam quando viam meu nome completo. Camila Nogueira Valadares, a mulher que enfrentou os grandes. Eu sorria de volta, meio sem saber se era orgulho ou susto. Um mês depois, me chamaram para depor em Belo Horizonte. O processo contra Álvaro corria em segredo de justiça, mas já não havia segredo suficiente para esconder o estrago. Ele perderá cargos, contratos, aliados. Quando entrei na sala do fórum, vi o homem que um dia tentou me calar sentado diante de um juiz. A gravata impecável não disfarçava o cansaço. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e eu entendi que o poder envelhece rápido quando é pego no próprio reflexo. Falei o que sabia, sem ódio, só com memória. E percebi que verdade dita sem grito pesa mais. Voltamos para casa no fim da tarde. Heitor me abraçou no ônibus, o rosto encostado no meu cabelo. Você salvou mais do que o meu nome, Camila. Salvei o nosso filho de crescer com medo. Ele respirou fundo, e eu senti o peito dele leve como há muito tempo não sentia. Meses se passaram. Nasceu Lia, pequena e esperta, com os olhos curiosos do pai. Quando a segurei pela primeira vez, entendi o que é vitória. Não é ver o outro cair, é conseguir ficar de pé depois da tempestade. A gente recomeçou simples, padaria de esquina, cheiro de pão quente, barulho de risada misturada com rádio antigo. Heitor voltou a trabalhar, eu ajudava no caixa, e Lia dormia num bercinho perto da janela. Às vezes, o vento trazia lembrança do passado, mas já não doía, só lembrava que a vida continua. Um dia, o repórter Marcelo apareceu na porta da padaria. Vim ver como vocês estão. Trabalhando, respondi. E você? Escrevendo o livro sobre o caso. Ele riu. Posso usar seu nome? Use a história. O nome é só detalhe. À noite, sentei na varanda com Lia no colo. O céu mineiro estava limpo, pontilhado de estrelas pequenas. Heitor trouxe 2 xícaras de café e se sentou ao meu lado. Lembra quando tudo era medo? Lembro. Mas o medo ensina. O quê? Que ninguém pode apagar quem já aprendeu a brilhar no escuro. Ele sorriu. Lia mexeu as mãozinhas no ar, como se quisesse segurar uma estrela. E eu pensei que talvez fosse isso. A vingança que o destino entende é a paz que a gente reconquista depois de sobreviver. O vento soprou suave, e a casa inteira cheirava a futuro.